Fala pessoal, beleza? Acho que agora o áudio está saindo. Gravei ontem, né? Mas o Windows sofreu uma atualização ali e ele acabou, né, desconfigurando o microfone. Tá certo que eu também tinha tirado o microfone para levar em viagem, né? Mas acabou ali fazendo o vídeo sem o áudio. Então, ia gravar ao vivo hoje, mas por questão de horário aqui eu acabei já fazendo esse vídeo aqui de maneira um pouco mais breve. Gráfico diário, pessoal, a gente tem aqui uma rejeição, mais uma vez, né, uma rejeição à média móvel de 9. Né? Essas rejeições elas são demonstração, né, de que essa média até o presente momento ela vem funcionando, né, como resistência ao preço. A gente não consegue nem um fechamento acima, nem mesmo da média móvel de 9. E na última barra 205 aqui a gente vê uma certa rejeição à média móvel de 9, né? Então o preço em determinado momento essa barra, né, ela esteve como uma boa barra de alta, né? Ela esteve desse jeito aqui, ó, nessa configuração, mas, né, com o mercado fechando, né, ela volta bastante. Então, assim, a gente vê que tem certa pressão dos vendidos nessa barra. Essa é a informação que a gente consegue retirar dessa movimentação. As demais barras, né, a maioria delas se encontram em uma movimentação de barra sobreposta. A gente tem aqui uma lateralidade. Lateralidades, né, quando se tornam de muitas barras, né, elas ficam com probabilidade de rompimento para qualquer dos lados. Trabalhando somente, né, essas últimas movimentações, a gente tem o mercado levemente mais vendedor, né? Então a gente pode ter configurações de venda como o topo duplo, o edge, né? E ter algum tipo bom, algum cenário interessante de venda. Assim como, né, na barra do dia anterior, né? Você teve uma boa barra de baixa. Se tivesse uma boa razão para vender, né? Seria interessante você estar buscando por essas vendas, né? Você tem uma boa barra saindo da 9. Só que ela fecha sobreposta. Barras sobrepostas, né, elas têm a possibilidade tanto de subir quanto de descer, né? Elas são a ausência, né, de demonstração de força de um dos lados. Gráfico diário, estamos abaixo das médias, né, abaixo da 9. Gráfico de 60 minutos, estamos abaixo das médias. Elas têm, né, um certo alinhamento aqui. A gente tem a 9 abaixo da 20, a 20 abaixo da 50. Nesse cenário, essas médias, né, elas atuam, né, como resistência ao preço. Tá? É, não dá para a gente chamar de tendência nessa movimentação aqui, que é uma movimentação bem feia, né? É um deslocamento lateral do preço. Quanto à tendência, né, pessoal, o mercado ele vem fazendo topos e fundos normalmente descendentes. Eu digo lateral porque aqui a gente vem ficando, né, dentro do range. Eu não tenho nenhuma nova mínima abaixo dessa mínima. Então, por isso que eu não estou chamando essa movimentação de tendência. Apesar, né, da gente tentar configurar ali uma quantidade de barras abaixo da 20, né, a gente não vê uma tendência, né? A gente não vê, por exemplo, o mercado fazendo até o presente momento a renovação de mínimas. Mas vejam aqui que as médias, né, vão chegando mais próximo, pelo menos da região deste fundo. Aqui em determinado momento, quando a barra estava aqui, ó, as médias estavam aqui. Em outro momento, quando abriu, né, o preço aqui embaixo, as médias estavam aqui. Agora as médias estão ficando mais próximas, né, da região, então pode-se tentar um rompimento de baixa. Tem os alvos, né, pessoal, do diário, esqueci de falar aqui de maneira rápida. Alvos do diário, né, a gente tem esses alvos aqui desse pivô menor que a gente deixou aqui, ó, que está bem próximo desse fundo duplo. Poucos pontos, né, pessoal? Cerca de 400 pontos aqui, não, um pouco mais, né? Cerca de 700 pontos até esse fundo duplo. E depois esse outro alvo, desse outro pivô aqui, que é mais visual também lá no próprio 60 minutos, né, que está bem na região aqui do 61.8, né, de toda essa perna. Se você pega toda essa perna, região de 61.8, região desse gapzinho aqui aberto e região de 100% do pivô, né, desse daqui, desse outro aqui, o alvo está aqui, desse um pouquinho maior, está bem aqui. Né? E aí, se a gente prolongar um pouco mais, a gente poderia trabalhar esse outro pivô aqui, mas aí precisa de um pouco mais, né, de continuidade. Vai ter outra possibilidade, né, já da gente ligar outra wedge, né, exatamente bem aqui, ó. Ficaria bem no fechamento do gap, bem no 61.8, bem no segundo alvo, né, desse pequeno pivô, tá? Então, seriam algumas possibilidades também da gente pensar em pausas aqui nessa região. Então, aqui, né, uma região já de certa cautela. Então, 60 minutos levemente mais fácil descer do que subir, né? A gente sempre pensa nessas possibilidades. Falando ainda sobre o recap, né, do dia anterior, barra 1 como outside, boa outside contra as médias, né, vindo de uma região de armadilha vendidos. Provavelmente aqui eu estaria buscando por alguma compra abaixo nessa movimentação. Por quê? Porque normalmente eu tento atuar a favor, né, da outside, porque em backtest, né, mais vezes essa barra ela traz alguma continuidade. Né? Você vê uma outra pequena outside aqui, ó, levando o preço a alguma continuidade aqui. Então, provavelmente eu estaria buscando, né, região de POC, estaria buscando por compra, possibilidade de compra, né, para tentar pegar
pelo menos uma nova máxima, né? Já que a barra 2 aqui acabou sendo uma barra de correção, tá? Então, dentro dos 60 minutos eu estaria buscando, né, uma possibilidade de compra posteriormente. No 15 minutos, pessoal, a gente vê uma lateralidade bem ampla, né? Aqui, ó, você consegue visualizar tudo isso aqui com uma grande lateralidade. Quanto a alvos, né? Se a gente pensa, né, nessa possibilidade de wedge aqui, ó, uma, duas, três, movimentação mais próxima ali da gente. Uma, duas, três. Ponto de inflexão está aqui embaixo. Se o mercado renovar essa mínima, a gente tem a premissa de perna 1 e perna 2. Alvos, né, pessoal? A gente pode trabalhar esse pivô, precisa de rompimento. Né? Esse rompimento aqui precisa ser confirmado pelos 15 minutos, tá? Porque lá pelos 5 vai dar muitas barras. Sempre que passa de 40 barras, né, a gente acaba subindo o tempo gráfico, né, para evitar ficar armadilhado, por exemplo, no falso rompimento. Movimentação de alta, né, pessoal? Para movimentação de alta, como já tem essa configuração aqui de uma boa wedge, né, bonita aqui, sem esforço, né, você vê as três puxadas, essa região macro aqui, ó, seria uma wedge com topo duplo, tá? Essa região macro seria aqui uma wedge com topo duplo. Em wedge com topo duplo, como ainda é uma configuração de venda, aqui a gente poderia estar buscando por possibilidade de venda, tá? Wedge com topo duplo, configuração de venda. Wedge com fundo duplo ainda seria uma configuração de compra, tá? Seria a L4, né? Isso daqui, ó. Tá? Então, aqui seria L1, aqui seria L2, aqui seria L3, e aqui, né, bem posteriormente, seria L4, olhando, né, de maneira mais macro. Então, a gente vê isso aqui com uma grande lateralidade, lateralidades geram tendência, então o rompimento disso aqui pode gerar algum tipo de movimento direcional, tá? A gente tem que ter essa ciência também. Então, aqui, se tiver rompimento, a gente pode projetar esse pivô aqui, um alvos para baixo. Posteriormente, né, se ele confirmar esse outro rompimento aqui, aí mais para frente você trabalha esse outro pivô. Esse pivô já é para alvos, né, pessoal, bem maiores, né? Então, façam as projeções, tanto para vendedores, né? Então, aqui a gente tem uma possibilidade de alvo, tá? Aqui um primeiro, certo? Aqui um segundo. Aqui, a gente já faz já do terceiro. Tirar um pouco mais esse zoom. A gente faz aqui a projeção do terceiro alvo, tá? E também, ó, aproveita e já faz a projeção macro desse outro aqui para ver se tem a confluência de algum dos alvos. Não temos, né? Mas a gente tem primeiro alvo relativamente aqui. Então a gente tem essa possibilidade aqui de projeção se a gente trabalha, né, esse pivô próximo da gente, preferencialmente esse daqui, tá? Isso, né, favorável àquela leitura do diário dos 60, tá? Então aqui a gente está no 15 minutos. 15 minutos, pessoal, chegou a ser tendência, né? Também não teve deslocamento de preço, né, com topos e fundos descendentes. Está trabalhando abaixo da 20? Tá, né, mas não tem bom deslocamento de preço. Aqui é lateralidade, né? A gente está dentro, né, do range do dia. Ainda falando sobre o dia, né, pessoal, que quanto à leitura, barra 1 do dia outside, também estaria procurando por compra, né, pessoal. Dá para ver aqui que ele pagou essa projeção de alvo, do pivô menor, fica mais fácil de visualizar isso aqui nos 5 minutos, e não pagou essa. Por isso, sempre peguem o pivô mais próximo de vocês, tá? Depois disso daqui, o preço alcança, né, essa região de wedge, média móvel de 200, né, como resistência, e aí ele acaba indo, né, para uma grande lateralidade. Como essa lateralidade final aqui já tem bem mais de 20 barras lá nos 5 minutos, esse rompimento pode ser tanto de alta quanto de baixa, tá? Então, indo aqui para os 5 minutos, a gente também vai acabar fazendo a projeção, né, de alvos para cá. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, né, do dia anterior, né, da sexta-feira, né? Você teve aqui um bom impulso inicial de alta. Então, a princípio, seria interessante você estar buscando por compra. O primeiro impulso, inclusive, foi um microcanal. Deu uma boa compra aqui, né? Já da própria L1. Compra mais arriscada? Sim, compra mais arriscada, mas foi a compra que mais pagou, né? Foi a compra que praticamente pagou 100%, né? Desse primeiro impulso aqui de alta. Quanto a pivô, né, pessoal? Você poderia, né, basicamente pegar a mínima, pegar o primeiro topo prévio aqui, ó, você vê que o preço chegou também, né, ao primeiro alvo dessa movimentação aqui. Então, aqui você vê aquela movimentação de wedge, né, uma, duas, três puxadas. Você viu que ele pagou a projeção do pivô mais próximo e não pagou mais do que isso. Nem mesmo nos 5 minutos você vê rompimento dessa região, né, barra de rompimento, barra de continuidade. Aqui, né, dentro dessa movimentação aqui pequena também, né, você também pode visualizar isso daqui como L1, certo? Ó, L2, L3 e L4. Né? Você teve aqui
uma venda, né, no caso, uma pequena wedge aqui um pouco mais próxima de você, tá? Então, quanto a tentativas de retomadas. Essa outside aqui acaba sendo, né, bastante interessante, né, porque ela também era uma L3, né? Essa movimentação foi bem próxima, né, pessoal? Essa movimentação desse dia aqui, ó. Só que aqui tem uma wedge bem desenhada, né? Aqui, né? Só que aqui no caso era uma L2, ó. L1, L2. L3 aqui tá aqui, tá? Então aqui, né, a gente teve uma possibilidade de movimentação bem similar, né, desse outro dia aqui. Até pausei um pouco para visualizar a movimentação, né, do dia anterior, sexta-feira, né? Então aqui você teria venda de L1, venda de L2, né, retomou. Aqui teria que ter visualizado, né, o que aconteceu antes, mas aqui seria, né, uma boa barra de sinal aqui para venda, né? Infelizmente ela não veio de maneira direta, né, veio ainda renovar a máxima para depois, né, falhar uma boa movimentação. Então, isso deixou, né, as coisas um pouco mais complexas. O ruim dela, né, é que ela acaba sendo já em cima da 20, né? Então, quando tem mais espaço, né, quando essas barras elas estão mais altas, se tem por exemplo, uma outside acima, né, com pelo menos um espaço para chegar até a 20, acaba sendo melhor porque você tem espaço, por exemplo, para pensar numa parcial, tá? Então depois aqui o mercado não retomou máximas mais, ó. Aqui você tem uma H1 que reverte, né, de maneira imediata na própria barra. Não é uma falha, tá? Mas era para ser, por exemplo, um pensamento de retomada, né? Se você está pensando em continuidade, e aí a barra reverteu, né? Ela volta e fecha como uma barra negativa. E aí aqui você tem uma H1, o mercado volta mais algumas barras, aqui uma H2. Nessa barra aqui, pessoal, provavelmente eu teria comprado, né? Por que eu teria comprado essa outside aqui? Porque aqui já tinha fechado a outside do diário, então eu provavelmente estaria buscando por compra. Claro que a POC está mais aqui embaixo, né? A dos 60 minutos. Mas provavelmente aqui, né, eu estaria pensando já em comprar. Até mesmo, né? Porque essa compra já seria uma compra de H2 aqui. Não está saindo da 20, né? Que seria o ideal, mas seria uma possibilidade de compra. E uma outside bar, né, geralmente tem algum tipo de continuidade. E isso daqui geraria com certeza, né, um stop. Ou, né, a possibilidade de você melhorar o preço, né, na região da POC, né, que você teve uma entrada aqui de H1, uma entrada de H2 e aqui, né, uma entrada de H3. Então, a entrada de H3 aqui deixaria o mercado no break-even, né? Se você compra aqui e compra aqui, né, você ficaria com o preço no meio dessa movimentação. Melhor movimentação de alta, né, pessoal, acabou sendo só depois, né, já dessa outra configuração. Mais uma vez, ó, entradas de terceiras entradas, né, no caso, aqui você tem o mercado fazendo um bom impulso de alta, ele retoma, você tem uma tentativa de retomada, uma segunda tentativa de retomada, uma terceira, perde mínima e aqui uma quarta, que seria uma H4. Né? E aí, mais uma vez, né, um movimento de três puxadas, né, seja dessa maneira aqui, ó, ou seja dessa maneira aqui, né, você visualiza aqui movimentos de três puxadas, né, venda de L1, venda de L2, venda de L3, né, muitas vezes é o que gera a melhor possibilidade, né, de uma correção, né, um pouco melhor. Aqui teve uma wedge, né, opa, Luciano, uma wedge, é lateralidade, o mercado não está direcional, né. Se eu tenho a possibilidade de uma wedge, eu tenho um ponto de inflexão, perna 1, corrigiu, perna 2, né, e cumpriu aqui o teste do início, né, do impulso dessa movimentação. Aqui, pessoal, só lateralidade, né? A gente vê uma lateralidade, como eu falei, uma lateralidade bem mais de 20 barras. Quando fica uma lateralidade desse jeito aqui, apesar do 60 e do 15 e do próprio diário ter tido rejeição e está abaixo das médias, o mercado pode apresentar algum tipo de movimentação direcional de alta. Aqui é o edge com topo duplo que a gente visualizou, né? Então, se o mercado abre aqui, ó, um gap de alta acima dessa lateralidade, barra de tendência de alta aqui como barra 1, né, ele pode apresentar algum movimento direcional, né? Claro, tem um outro topo aqui, mas ele pode passar um pouco disso aqui, porque ele pagaria pelo menos, né, 100% dessa pequena lateralidade aqui, ó, que é o alvo comum disso daqui, ó. Esse alvo aqui é um alvo interessante de se deixar. O terceiro alvo dessa movimentação se encontra aqui, ele está bem próximo, né, desse topo duplo, né, que seria a nossa wedge com o topo duplo, e também, né, um alvo bem próximo do primeiro alvo desse pivô aqui. Então, essa região aqui, ó, acaba sendo uma região também interessante, né, para se pensar em realizar lucro, né? O edge, topo duplo, se for um topo duplo mais baixo, né, pode depois, uma movimentação de alta, apresentar uma movimentação de queda, tá? Então, o mercado muitas vezes faz isso. Seria um Fab 4, né, aqui. Você tem uma consolidação de 2 horas, né, de pouco mais de 2 horas, e uma barra de alta, né, com o rompimento de sua máxima, tá? A barra seguinte precisa romper, pode ter algum tipo de movimentação direcional, pelo menos por algum tempo, tá? Então, se vier uma movimentação de alta, por conta da lateralidade dela ter mais de 20 barras, a gente pode trabalhar
ainda alguma movimentação de alta, você não pode comprar, né, quando o mercado atinge alvo, né, pessoal? A gente deixa as projeções de alvo justamente para isso. Para não comprar aqui, não comprar aqui, não comprar aqui. Aqui é terceiro alvo, né? Não, aqui é segundo alvo desse pivô maior, tá? Já tinha feito esse estudo aqui ontem para vocês, como falei, né? Então tinha dado certo ali a questão da gravação. Dentro de range de lateralidade, pessoal, sempre procurem por wedges, né? Opa, Luciano, o mercado está aqui, ó, dentro de uma máxima, dentro de uma mínima. Sempre procurem por wedges. Isso aqui seria ou wedge com topo duplo ou uma wedge, né? De todo jeito, né, que você pode observar que essa movimentação aqui, né, ela traria, né, algum conforto para você realizar esse tipo de trade, né? Se é algo que você já vem estudando há pelo menos algum tempo, né? Vem fazendo backtest há pelo menos algum tempo, beleza? Então, valeu, né? Bons trades para nós, até daqui a pouquinho. Até já já, valeu.